O ritual era para curar, mas acordou algo muito pior. Era noite fechada quando o menino apareceu no portão. Uns 7 anos, descalço, coberto de barro até os joelhos. Ele não disse nada. Só me encarava com os olhos muito abertos, como se me conhecesse, como se esperasse por mim. Na mesma hora, a cadela latiu desesperada, coisa que ela nunca fazia. Eu olhei em volta. Não havia carro, não havia ninguém por perto. Só ele. Na rua, um cheiro estranho de breu queimado e mato podre tomou o ar. Quando abri o portão, o menino simplesmente virou de costas e foi andando em silêncio pela estrada de terra atrás de casa. Mas eu juro, quando ele passou sob o poste quebrado por um segundo, só um segundo, ele não tinha sombra. Me chamo Lorena Alves. Tenho 32 anos. Sou enfermeira obstétrica e voltei a morar em Barão de Cotegipe, no norte do Rio Grande do Sul. Uma cidadezinha enfiada entre plantações de soja e campos secos, onde o vento uiva nas frestas das janelas, e o tempo parece estagnado desde a década de 80. Aqui, as notícias correm mais rápido que a luz, mas os olhos, esses sim, demoram a se acostumar com quem volta. Eu fui embora com 18 anos depois de uma briga feia com a minha mãe. Na época, disse que nunca mais pisaria nessa casa. Ela me respondeu com a calma cruel de quem carrega séculos de resignação nas costas. Tu vai voltar. Só espero que não seja tarde. Voltei 12 anos depois. A cidade era a mesma, mas menor. O asfalto da rua São Vicente terminava logo depois da padaria do seu Arlindo. E dali em diante, só chão batido, poeira e grama rala. A casa, um sobrado de madeira com fundações de pedra, ainda estava de pé, milagrosamente inteira, e ainda exalava o cheiro antigo de lavanda seca, vela gasta e incenso queimado, a mistura típica da minha infância. Minha mãe, Lourdes, era parteira e rezadeira, dessas que curavam quebranto com folha de arruda e saliva. As mulheres da vila vinham de longe para que ela trancasse o útero, como diziam. Às vezes ela sumia por dias, ia ajudar em partos em vilarejos vizinhos, voltava com os olhos fundos e a voz gasta. Nunca explicou muito o que fazia, só dizia: o que é do espírito, a carne não entende. Confesso que na infância achava tudo mágico. Eu ficava escondida atrás da cortina da sala vendo os rituais com pano branco, copo d'água e vela acesa no chão. Mas com o tempo, aquela fé virou motivo de vergonha. Na escola, me chamavam de filha da macumbeira. Aos poucos, fui criando raiva dela. E das orações sussurradas de madrugada, das imagens cobertas com panos pretos, dos banhos esquisitos que ela preparava nas luas minguantes. Quando o câncer apareceu, ela já estava cansada. Foi rápido. Em 3 meses, ela definhou. E por mais estranho que pareça, ela não quis lutar. Recusou quimioterapia, recusou o hospital. Disse que o que estava nela não era dela. Eu achei que era só delírio, mas hoje não tenho mais certeza. Ela morreu numa terça-feira, às 3h17 da manhã, a mesma hora em que o relógio da sala sempre parava, há anos. O velório foi pequeno, só alguns vizinhos, 1 ou 2 parentes distantes. Ninguém chorou alto. O padre local recusou-se a dar extrema unção. Lourdes seguia outros caminhos e foi o que ele disse. Enterramos ela no cemitério municipal atrás da igreja de Santa Clara, com cruz de madeira simples e sem epitáfio. Depois, voltei sozinha para casa. Eu não tinha para onde ir. Tinha largado meu emprego em Porto Alegre para cuidar dela, vendi meu carro, rompi com meu noivo, tudo por uma mulher com quem eu mal falava há uma década. A ironia disso me pesava nos ombros como chumbo. A casa estava parada no tempo, roupas dobradas em cima da cama, panelas ainda com o cheiro da última refeição, plantas secas na varanda. O rádio antigo, com fita isolante no botão de volume, ainda sintonizava AM. O cheiro dela estava em tudo. O quarto permanecia fechado, as janelas lacradas com fita crepe por dentro como se fosse para impedir a entrada ou saída de alguma coisa. No segundo dia, fui limpar a despensa e ali ouvi, pela primeira vez, o sussurro.
Eu havia terminado de varrer quando escutei uma voz, baixa, quase inaudível, vindo de dentro do armário embutido. Não era uma frase inteira, só uma palavra. Lorena. Eu congelei. O coração disparou, mas não consegui abrir. As dobradiças estavam seladas com vela derretida, como se alguém tivesse feito um ritual ali. Eu me lembrei então das últimas palavras da minha mãe. Quando eu for, não mexe no armário da despensa, nem se ouvir barulho, nem se pedir ajuda. Nos dias seguintes, comecei a sonhar com o quintal. O mesmo sonho, repetido como um disco riscado. Era sempre noite. Eu caminhava descalça até o fundo do terreno. O chão estava quente, a grama parecia queimada, e havia um círculo de pedras onde uma fogueira queimava sem fogo. Uma mulher sentada no centro me chamava com uma voz mansa. Quando me aproximei, percebi. Ela era eu. Mesma boca, mesmo queixo, mesma cicatriz no supercílio, mas os olhos eram negros, vazios. Ela sorria. Que eu já te avisei, Lorena. Não devia ter voltado, eu acordava suando. E o relógio, parado sempre às 3h17 da manhã. Comecei a vasculhar a casa. Encontrei uma caderneta escondida atrás da imagem de São Miguel Arcanjo, no altar improvisado da sala. Era um tipo de diário, mas não tinha frases completas. Só anotações desconexas, símbolos estranhos, datas específicas. Lua cheia, 3 batidas na porta, silêncio após oração. Ritual incompleto. Raul não resistiu. O selo não foi fechado. Ela vai voltar na carne da filha. Preciso selar antes que a terra aceite. Raul, meu pai, o homem que, segundo minha mãe, nos abandonou. Eu cresci achando que ele era um canalha qualquer. Mas lendo aquilo, uma parte de mim gelou. Na última página da caderneta, havia uma anotação escrita com letra trêmula. Se ela tocar o selo, tudo volta. O sangue precisa aceitar o que foi rejeitado. O ar na casa começou a mudar. Era como se a atmosfera estivesse densa. O cheiro de lavanda agora se misturava com algo ácido, metálico. As tomadas estalavam sem motivo. As plantas que eu tentei replantar morriam em 2 dias. E às vezes, eu jurava que a imagem de Nossa Senhora piscava para mim. Não sorria, só piscava. Na noite de quinta, enquanto preparava chá de camomila, a luz da cozinha piscou 2 vezes e apagou. A vela que acendi tremia sozinha, mesmo sem vento. Fui até o quintal, só para respirar um pouco. A grama estava molhada, embora não tivesse chovido. E lá no fundo, perto da velha mangueira, o chão parecia revirado, como se alguém tivesse cavado e depois tapado às pressas. A terra estava morna. No dia seguinte, recebi a visita de Dona Cleusa, vizinha da frente. Viúva, mais de 80 anos. Trazia um bolo de milho e olhos arregalados. Você encontrou alguma coisa aí dentro, menina? Como assim? Sua mãe me prometeu que ia selar, mas se ela não conseguiu, esse chão aí não devia estar aberto. Ela me olhou por alguns segundos, respirou fundo e fez o sinal da cruz, mas invertido, de cima para baixo. Naquela noite, ouvi novamente o sussurro, mas dessa vez, ele veio com cheiro. O cheiro de terra molhada, vela queimada e sangue. Ele disse: Lorena, você já começou, agora termina. E o relógio, lá na parede, voltou a andar. Mas ao invés de marcar o tempo normal, ele corria para trás. Na manhã seguinte ao sussurro na porta da despensa, acordei com a sensação de que alguém tinha passado a noite inteira parado ao lado da minha cama. Era uma certeza física, não um pensamento, mas um peso, como se o ar ao meu redor tivesse memória. A claridade do dia mal conseguia romper as cortinas grossas do quarto. Abri a janela e fui recebida por uma névoa densa cobrindo o quintal. A grama estava úmida e havia marcas de passos pequenos indo da mangueira até a varanda. Marcas de pés descalços. De criança. Aquilo não fazia sentido. Não havia crianças por perto. Os vizinhos mais próximos viviam a 4 terrenos de distância. E mesmo assim, ninguém deixaria um filho sair descalço no meio da madrugada por um terreno alagado. E se tivesse sido alguém? Um invasor?
Pensei em câmeras em segurança, mas naquela casa, câmeras não durariam. Lembrei do que Dona Cleusa tinha dito uma vez, anos atrás, quando ainda era criança. Onde tem coisa do espírito, máquina não para em pé. Elas estragam, elas somem. Eu ri quando ouvi isso. Agora não tinha vontade de rir. Preparei café. O cheiro do pó subindo era uma das poucas âncoras de realidade que ainda me restavam. Mas mesmo o aroma parecia deslocado. Como se algo na casa absorvesse o cheiro, o gosto, a essência das coisas. Bebi o café devagar, sentada na cadeira de balanço da varanda, observando o nevoeiro se dissipar. Mas o que me fez congelar não foi o silêncio, foi o som. Lá no fundo do quintal, vindo da direção da mangueira, eu ouvi um cantarolar, infantil, como uma cantiga de roda, mas em um ritmo que não era alegre, era lento, quebrado, como se a criança que cantava estivesse machucada, ou tentando lembrar a melodia certa. A música subia e descia desafinada e cada nota parecia escavar dentro de mim uma memória esquecida. Dorme, dorme, nenê, que a cuca vem pegar. A voz parou no pegar, como se alguém tivesse tapado a boca da criança no meio da frase. Entrei e fechei a porta da frente. Liguei o rádio da cozinha, o mesmo que minha mãe usava para escutar programas religiosos e notícias locais. Mas não havia som, só ruído branco, aquele chiado de frequência morta que ecoava no ambiente como um zumbido de abelhas presas. Tentei mudar a estação. O botão girava, mas nada sintonizava. Quando fui desligar, a voz surgiu. O selo abriu, filha. Ele já está em ti. Gelei. Era a voz da minha mãe, mas não a voz que eu lembrava. Essa era mais grave, cavernosa, como se falasse de dentro de um poço. Desliguei o rádio puxando da tomada. Ele continuou chiando por 3 segundos após sair da tomada. Então, silêncio. Passei o resto do dia tentando normalizar o ambiente. Tirei poeira dos móveis, lavei lençóis, acendi velas perfumadas. Mas a atmosfera da casa não se dissipava. A cada passo, sentia os olhos da minha mãe me observando dos quadros da parede. Principalmente de um perto do altar improvisado da sala, onde ela aparecia com a imagem de Nossa Senhora das Candeias ao fundo. Os olhos da santa estavam borrados, como se alguém tivesse tentado apagá-los com os dedos. Mais tarde, ao reorganizar as gavetas da cômoda, encontrei um rosário, mas não era como os outros que minha mãe tinha. Esse era escuro, feito de uma madeira vermelha, quase negra, com uma cruz virada para baixo. Tinha cheiro de terra molhada e óleo de rícino. Assim que toquei nele, a vela da sala apagou sozinha. Acendi novamente. Ela explodiu. Sim, explodiu. A chama se ergueu repentinamente e o pavio estourou em 3 direções diferentes. Uma gota de cera quente caiu no meu pulso e deixou uma marca, em formato triangular. Tudo girava em torno daquele símbolo. Decidi procurar Dona Cleusa. Se alguém ainda entendia aquelas coisas, era ela. Ela morava na última casa da Rua dos Andradas, aquela com a varanda de madeira e as fitas brancas penduradas nas janelas. Ao me ver, não sorriu. Tu demorou. Como assim? Era questão de tempo. A casa chamou. E quando ela chama, é porque já começou. O que começou, Dona Cleusa? Ela me fez entrar. O cheiro de arruda e cera quente me atingiu como um soco no estômago. Em cima da mesa, havia um prato com sal grosso e um copo de água que já estava turvo. Ela apontou para minha mão, onde a marca da vela ainda ardia. Primeira cicatriz. Isso é só uma queimadura. É a primeira de 7. Foi assim com tua mãe. Vai ser contigo, mas contigo vai doer mais, porque o sangue é novo. E o que ela tentou segurar, agora quer nascer. Nascer? Ela se sentou devagar, cruzou os braços e me encarou com olhos de quem já viu demais. Isso tudo começou antes de ti. Muito antes. Tua mãe foi escolhida para segurar o selo, mas ela quebrou a regra. Tentou curar o que não devia. Fez um ritual para salvar uma criança. E abriu o que não devia ser tocado. A criança morreu, mas deixou o selo incompleto.
Que selo é esse? Ela hesitou. Então, sussurrou. O terceiro, o selo da carne, o que permite que o espírito caminhe no sangue, e não mais no ar. Só pode ser quebrado quando alguém aceita mesmo sem saber. E eu aceitei? Aceitou ao nascer. Voltei para casa com o coração batendo fora do peito. Pela primeira vez percebi que talvez minha mãe não estivesse tentando me afastar, mas proteger. A raiva que senti por anos agora dava lugar a um medo profundo. O tipo de medo que não se explica. Só se sente. Quando entrei na sala, a TV estava ligada. Eu não tinha ligado. Tela preta. Som de respiração. Grave. Humana. A imagem apareceu em segundos. Uma mulher de costas caminhando por um corredor escuro. Os pés dela arrastavam. As mãos, pendendo ao lado do corpo, tinham dedos alongados demais. O cabelo cobria o rosto, e no fundo da tela um sussurro. Ela já entrou na carne. Agora falta o nome. A imagem piscou e apagou. Fui dormir cedo, mas às 3h17 da manhã, algo me acordou. A porta da despensa estava aberta, sozinha, e dentro, alguém cantava. Era a cantiga de ninar, dessa vez em coro, 3 vozes infantis, cantando baixo, ritmadas. Fui até lá. Cada passo mais difícil que o outro, o ar pesado, o chão úmido. A casa toda parecia segurar a respiração. Aproximei-me da porta e vi, no fundo da despensa, onde não deveria haver mais que uma parede de madeira, havia escadas. Descendo, feitas de terra crua, com símbolos esculpidos nas paredes. E bem no primeiro degrau, havia algo que fez meu estômago virar. Um espelho. E nele, eu mesma, sorrindo. Mas eu não estava sorrindo. A Lorena do espelho, sim. E os olhos dela eram completamente pretos. Fiquei ali, imóvel, encarando o espelho dentro da despensa, com as pernas trêmulas e o coração batendo nas costelas como se quisesse sair. A Lorena refletida sorria, mas eu não. Eu estava paralisada de medo. Não havia nenhuma explicação razoável para aquilo. Um espelho no fim de um armário de parede, onde não deveria haver espaço nem para uma prateleira. Fechei a porta devagar. Tranquei. Empurrei um armário velho contra ela. Rezei. Sim, eu, que passei a vida zombando da fé da minha mãe. Me ajoelhei no chão frio da sala e sussurrei um terço completo, sem parar, mesmo errando as palavras. Foi instinto, desespero. Naquela noite, dormi com as luzes acesas. E ainda assim tive o pior sonho da minha vida. Eu estava deitada no chão da sala. Alguém me observava do teto. Era como se os olhos estivessem dentro das frestas de madeira. Ouvi a respiração. E então vi, por entre as tábuas, unhas, negras, compridas, arranhando devagar como se marcassem território. O som era insuportável. Um arrastar seco, ritmado, sem fim. Quando olhei para frente, uma figura estava sentada na cadeira de balanço da minha mãe. Era ela, mas o rosto era uma fusão. Metade do rosto era de Lourdes, a outra era o meu. A casa precisa de carne nova, disse, e tua alma não tem dono. Acordei gritando. Estava caída no chão da sala, como no sonho. O terço quebrado ao meu lado, as contas espalhadas como ossos. Ao meio-dia resolvi sair, andar, sentir o mundo lá fora. Tentar lembrar como era o cheiro do sol batendo em roupa limpa, o barulho de gente viva. Mas nada parecia certo. A cidade estava vazia demais. Nem os cachorros da rua latiam. Fui até a padaria do seu Arlindo, que ficava aberta todos os dias, chovesse ou fizesse sol, mas estava fechada, com a porta coberta por jornal. Havia algo escrito à mão em caneta vermelha. Não abrimos enquanto a casa estiver respirando. Voltei para casa com a cabeça girando. Liguei para a única pessoa que talvez pudesse me ajudar. Yara, uma colega de faculdade que havia virado terapeuta holística e trabalhava com regressão e benzimento. Expliquei só uma parte, o suficiente para ela dizer, sem hesitar: vou para aí hoje.
Não entra mais sozinha nesse armário, Lorena. Nem dorme perto dele. Quando Yara chegou, a casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente, pesado. Como se ela tivesse despertado algo com a simples presença. Ela entrou e olhou em volta como quem entra num hospital abandonado. Deixou as malas na porta. Essa casa tem camada. É como cebola podre. Fui direta. Eu acho que a coisa que a minha mãe tentou selar está acordando. Tá, mas o que ela usou para tentar selar? Mostrei a caderneta. Ela leu em silêncio, cada página com cuidado. Depois pegou um pano branco da bolsa, amarrou na cabeça, acendeu um incenso grosso e andou pela casa, como minha mãe fazia. Repetia uma oração que eu nunca tinha ouvido. Palavras abafadas, antigas, talvez em latim ou tupi. Na despensa, ela parou. Aqui é o centro. Isso aqui não é só madeira, é porta. Porta pra quê? Não é pra quê, é pra quem. À noite, fizemos um pequeno ritual de limpeza. Fumaça, água benta, sal. Mas nada parecia fazer efeito. Quando ela começou a bater o sino de cobre que trouxe, a luz da casa piscou 3 vezes. Um barulho ecoou do teto, como algo pesado se arrastando no telhado. Yara olhou para mim, suando. Tem 3 presenças aqui. 3? A tua mãe tá presa. Ela tentou impedir, mas não conseguiu. A segunda é o que ela tentou curar. E a terceira? A terceira é o que foi acordado. O sino quebrou. Estourou na mão dela sem explicação. Dormimos no mesmo quarto como crianças com medo do escuro. Yara espalhou sal grosso nas janelas, nas portas, acendeu 7 velas e escreveu um símbolo com carvão na parede. Às 13h17, a casa estremeceu. Não foi vento, não foi terremoto. Foi algo que veio de dentro. As paredes estalaram, a madeira gemeu. A porta da despensa bateu com tanta força que o armário que eu tinha colocado em frente se arrastou sozinho. E então, ouvimos os passos. Passos miúdos, de criança. Seguidos por outro som, gotejamento, como se algo estivesse pingando da parte de cima da casa. Fomos até a escada do sótão. Uma mancha escura escorria do teto. Tinta? Sangue? Impossível saber. Subimos. Cada degrau doía sob o peso do medo. Lá em cima, encontramos um berço. Um berço que nunca esteve ali. Dentro dele, um monte de trapos encharcados. E em cima, um espelho. Com o mesmo símbolo triangular riscado na superfície. Refletido nele, havia um quarto, mas não o nosso. Um quarto de hospital, com uma mulher amarrada à cama, gritando, grávida. E no canto da imagem, minha mãe, com um avental sujo de sangue. Corremos escada abaixo. Yara não voltou para a casa dela. Disse que não podia deixar o trabalho pela metade. Na manhã seguinte, foi até a prefeitura buscar arquivos antigos. Voltou com uma informação que me tirou o chão. Teu nascimento foi registrado por parteira, mas não pela tua mãe, por outra mulher. O quê? Uma tal de Mariquinha do Mato Alto. Já morreu, mas deixou um caderno de anotações no posto de saúde. Olha isso. No papel escrito em letra torta. Nasceu sem choro. O olho preto, mas não cego. Parteira pediu para não contar. Disse que era semente, não alma. Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia sentido. Voltei à caderneta da minha mãe. Reli pela 100ª vez. E lá estava. Uma página com meu nome, escrito com tinta vermelha. Lorena. Semente. Terceira. Carne preparada. Alma em disputa. Fechei o caderno. Lá fora a noite caiu rápido. E pela primeira vez, ouvi minha mãe rezando. Do lado de dentro da despensa. Yara acordou gritando. Eram 3h17 da madrugada. Outra vez. Sempre o mesmo horário. O grito não foi apenas de susto. Foi de dor. Agudo, rasgado, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Pulei da cama antes mesmo de entender o que estava acontecendo. A casa inteira parecia pulsar junto com o grito.
O som reverberava pelas paredes como se elas fossem vivas. Encontrei Yara ajoelhada na frente da porta da despensa, os olhos revirados, as mãos cravadas no próprio pescoço, unhas afundadas na pele, sangue escorrendo devagar pelas clavículas. Os lábios se mexiam, mas nenhum som saía. Cheguei perto e, sem saber o que fazer, gritei o nome dela. Nenhuma resposta. Só aquele movimento repetitivo da boca. Era como se ela estivesse rezando, ou repetindo algo que alguém soprava direto dentro da sua cabeça. Vi então que o ar ao redor dela tremia, como calor saindo de asfalto no verão. Um tipo de distorção, um zumbido grave, surdo, ocupava todo o ambiente. A luz da sala piscava freneticamente, e uma das lâmpadas estourou no teto, espalhando cacos sobre o sofá. "Yara!" gritei. "Sai daí!" Nada. Instintivamente, corri até a parede onde minha mãe mantinha o pequeno altar improvisado. Peguei a cruz de madeira, aquela simples, velha, lascada nas pontas, e toquei no ombro de Yara com ela. No mesmo instante, ela caiu para trás como se tivesse levado um choque. O zumbido parou, a luz estabilizou. A casa voltou a respirar baixo, mas não em silêncio. Não mais. Yara estava pálida, olhos abertos, como quem volta de um lugar onde não se deveria estar. Ela sussurrou. Ele tentou usar minha voz. "O que você viu?" "Nada. Foi isso que me assustou. Só um escuro sem fundo. E a sensação de que eu estava sendo puxada por dentro. Aquela foi a primeira vez que pensei em abandonar a casa. Largar tudo. Fugir. Mas parte de mim já sabia. Não havia para onde correr. O que estava preso aqui não era a casa. Era eu. O resto da madrugada passou em silêncio, mas um silêncio carregado, feito de coisas não ditas. Sentamos na cozinha. Yara segurava um pano com ervas na nuca, ainda trêmula. Eu preparei chá de boldo, mas estava amargo demais, como se a água já estivesse contaminada antes mesmo de ferver. "Ele está perto", disse ela, cada vez mais perto, e não está mais tentando te assustar. Ele quer atravessar. Atravessar para onde? Para carne. Ao amanhecer, fomos procurar ajuda. Yara conhecia alguém, um homem que vivia na mata fechada, a 3 horas dali. Ela o chamava de Zé do Canto Escuro. Nunca o tinha visitado, só ouvido histórias. Um velho que não recebia ninguém, que vivia sozinho e que falavam ser mais antigo do que parecia. Um dos últimos que sabiam vigiar os selos. Pegamos um ônibus até Erechim e seguimos por uma trilha de barro, subindo morros, cruzando pequenos riachos, guiadas apenas por uma instrução escrita em papel velho. Siga onde o mato não cresce e pare quando o vento cessar. Chegamos à casa dele no fim da tarde. Uma construção de pedra sem janelas com um portão de ferro oxidado e símbolos entalhados em cada canto. Parecia um túmulo de pé. Ele já estava nos esperando. "A casa respirou, né?" disse ele, sem olhar diretamente para mim. "E quando a casa respira, o que dorme quer nascer." Zé do Canto Escuro era magro como sombra, pele seca, olhos opacos como vidro antigo. A cicatriz que cruzava o rosto de cima a baixo parecia um mapa. Ele nos fez entrar. Nenhuma imagem religiosa, nenhuma vela. Só paredes de barro, um cheiro de fumaça e silêncio. Sentamos em bancos de madeira cobertos com panos escuros. Ele pegou um carvão e desenhou um triângulo no chão, com os 3 pontos que eu já tinha visto nos papéis da minha mãe, e cuspiu em cima. "Isso aqui", apontou para o símbolo, "é carne selada. Tua mãe tentou manter isso fechado, mas ela usou sangue errado. Teu nascimento foi parte do erro." "Eu não pedi isso", respondi quase chorando. "Ninguém pede, mas quem carrega, carrega. E quando aceita, não tem volta." Ele tirou um livro da prateleira, capa de couro envelhecida, sem título. Dentro, diagramas, inscrições em línguas que eu não reconhecia, mas os desenhos me paralisaram. Corpos femininos, todos com marcas no ventre. Triângulos.
cordões umbilicais amarrados em nós, círculos com sangue no centro. Esse livro é da linhagem da tua mãe. As parteiras de verdade não só ajudavam a nascer, elas selavam, evitavam que o que vive no escuro passasse pro lado de cá. Mas ela tentou curar o que não era para ser curado. E você foi à porta. Voltamos a casa ao entardecer. O céu parecia denso, mais baixo, como se as nuvens quisessem cair sobre o telhado. Assim que cruzamos o portão da frente, senti o cheiro. Não era mais o aroma de lavanda envelhecida da minha mãe. Era algo novo, rançoso, salgado, como sangue velho em pano úmido. Na sala, as paredes estavam suando. Sim, suando. Gotas escorriam pelas superfícies como se a casa estivesse febril. Ele tá com pressa agora, disse Yara. A carne está pronta. Fui ao altar. Peguei o caderno da minha mãe mais uma vez e vi que havia uma folha nova. Sim, uma página que eu juro não estar ali antes, escrita com uma letra mais fina e com meu nome. Lorena, última chance. Ele vai usar tua culpa. E abaixo como se fosse uma instrução. Não olhe no espelho à esquerda da escada. É por ali que ele sai. Tarde demais. O espelho já não refletia mais nada. Às 3h17 da madrugada, a casa vibrou como um coração. O espelho da despensa caiu sozinho, rachado ao meio. Por dentro da rachadura saía um líquido escuro, grosso como se a parede estivesse sangrando. A luz da sala piscava. O chão estalava como ossos secos. E do fundo da despensa, uma voz. Não era mais minha mãe. Não era Yara. Era a minha. Mas num tom que eu nunca usei. Uma versão distorcida de mim dizendo: eu sou o que tua dor pariu. O teto começou a pingar. Primeiro água, depois sangue. Não em jatos, em gotas ritmadas. Fomos até o quarto. Na cama, o lençol estava revirado, e em cima dele algo enrolado num pano sujo. Um feto, mas não um feto comum. Ele tinha dentes e olhos completamente formados, e sorria. Yara correu, vomitou na pia da cozinha. Eu não consegui mover. O feto virou pó diante dos meus olhos, como se nunca tivesse existido, mas o cheiro ficou. Fiquei ali parada por longos minutos, e então olhei para a parede ao lado do altar. Lá estava escrito com sangue fresco: falta só teu nome. Eu não dormi mais naquela noite. Nem tentei. Sentei na sala, abraçada aos joelhos, sentindo o corpo trêmulo como se febril. A casa respirava em volta de mim. Era isso que mais me atormentava. A sensação física de que ela não era uma construção de madeira, pedra e pregos. Era um organismo, um útero. E eu era o que ela nutria. Yara não disse nada. Ficou parada na cozinha, olhando para a pia, como se estivesse tentando compreender o que tínhamos visto. O feto, os dentes, o sorriso. Era real? Perguntei. Não é sobre real ou não. É sobre o que já foi aceito. A partir de agora ele pode mostrar o que quiser. Ele quem? Ela me encarou com olhos duros. A entidade. A coisa que tua mãe tentou selar. Ela não tinha nome, Lorena. E isso era o que impedia ela de entrar. Mas agora ela tá moldando o teu. Ao amanhecer decidi vasculhar o sótão. Nunca tinha ido lá desde que voltei. Era o último lugar da casa que restava intocado. Subi os degraus devagar, como quem caminha para o próprio velório. O cheiro era o primeiro aviso. Mofo, madeira podre e algo mais doce. Um cheiro que lembrava leite estragado misturado com perfume barato. Empurrei a portinhola e entrei. A luz atravessava algumas frestas da telha, criando feixes amarelados que cortavam o ar em fatias de poeira suspensa. No canto esquerdo havia um baú. Reconheci o baú na hora. Era o mesmo que minha mãe trancava com 3 cadeados. Só que agora ele estava aberto. Lá dentro havia panos ensanguentados, imagens católicas sem rosto, todas com os olhos raspados, e uma pasta vermelha de couro. Quando abri, encontrei certidões de nascimento, de óbito, fichas médicas, e entre elas, uma pasta menor, com uma etiqueta desbotada.
Caso Raul não abrir. Meu coração travou. Raul era o nome do meu pai. Peguei o envelope. Tremia. As mãos estavam suando frio. Lá dentro, havia uma única folha escrita à mão. Paciente masculino. 32 anos. Episódios de dissociação profunda. Durante estados alterados, desenha símbolos idênticos aos registrados na parede da paciente Maria dos Anjos, falecida em 1964, após exorcismo fracassado. Raul afirmou ser o canal que ficou e que a semente já estava plantada. Tentativa de ritual com Lourdes interrompida por sangramento súbito. Corpo desaparecido em 1996. Fechei os olhos. O corpo nunca foi encontrado. Minha mãe sempre disse que ele nos abandonou. Mentira. Ela escondeu. Não só a verdade, mas o próprio fim dele. Na parte de trás do papel, em letra mais trêmula, estava escrito: a carne não aceita o que a alma rejeita, mas se a carne for filha, ela se abre. Voltei para a sala com as pernas bambas. Entreguei o papel para Yara. Ela leu em silêncio. Depois sussurrou: teu pai tentou atravessar. Atravessar? Ele se ofereceu para selar, para conter. Mas não deu tempo. A coisa entrou. E tua mãe? Ela fez o que pôde. Prendeu o que sobrou dele no selo. Mas você nasceu antes. Então, eu sou o quê? Um resíduo. Uma herança espiritual. O sangue que tua mãe usou no ritual estava contaminado. E agora ele quer se completar. Ele quer se parir. Eu não sabia se chorava, gritava ou vomitava. No fim da tarde, a campainha tocou. Levamos um susto. Ninguém toca aquela campainha. Ela nem funcionava teoricamente. Fui até a porta com cautela. Olhei pelo olho mágico. Um homem. Magro, alto, com roupa social cinza. Tinha uma expressão vazia. Nos olhos, um branco leitoso. Lorena Alves? Disse calmo. Quem quer saber? Sou da prefeitura. Temos interesse na sua propriedade. Aquilo me soou tão fora de lugar que não respondi. Ele sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era mecânico. Sua mãe sabia que um dia iríamos voltar. O terreno onde está esta casa foi interditado em 1965. Mas ela manteve. Protegeu. Isolou. Por que a prefeitura se importa com isso agora? Ele inclinou a cabeça. Um movimento seco. Porque o selo abriu, e não há mais o que conter. Fechei a porta com força. Ele não era da prefeitura, disse Yara. Eu sei. Naquela noite voltamos à despensa. Eu não queria, mas sentia que não tinha escolha. Aquilo precisava acabar. As escadas de terra ainda estavam lá, cada vez mais úmidas. A sensação era de estar descendo pelo interior de uma garganta viva. O cheiro era insuportável. Placenta, sangue, suor e algo químico, como o hospital abandonado. No final do corredor, onde antes havia apenas um espelho, agora havia uma sala circular. No centro, um círculo de ossos. E dentro dele, uma marca triangular entalhada no chão. E ali, sobre a marca, havia um diário. Um novo. Um que não era da minha mãe. Era meu. A capa trazia meu nome, Lorena Alves. E nas primeiras páginas, já escritas, estava tudo que eu tinha vivido nos últimos dias. Com detalhes, diálogos, pensamentos, até palavras que eu nunca disse em voz alta. No final da última página, ela aceita. Foi ali, naquele momento, que compreendi. A casa não só me observava, ela me escrevia. Ou pior, ela me esperava. O selo nunca foi apenas uma barreira. Era um útero. E eu era o nascimento. A porta. Tudo fazia sentido agora. O espelho, os símbolos, o sangue. A terceira que minha mãe mencionava. Não era uma filha. Era a terceira tentativa da entidade de nascer completamente. E desta vez, não em outra criança. Em mim. Subimos em silêncio. A casa parecia satisfeita. Na parede da sala, a última inscrição apareceu lentamente, como se escrita por dedos invisíveis. O parto começou. E na televisão,
Mesmo desligada, o reflexo era meu, mas o sorriso não era. Eu tentei fugir. Era isso ou enlouquecer? Às 5 da manhã, com o céu ainda cinza e úmido, joguei 2 mudas de roupa numa mochila, enfiei as chaves e o diário que trazia meu nome e saí sem olhar para trás. Yara ainda dormia, exausta. Ou fingia, talvez estivesse tão quebrada quanto eu. Na rua, o vento era espesso. O ar parecia colado na pele, como se a cidade não quisesse me deixar sair. Mesmo assim, fui. Peguei o primeiro ônibus para Erequim, sentei no fundo e fiquei olhando a estrada sumir pela janela. Mas foi quando vi o reflexo que percebi que algo estava errado. O vidro do ônibus refletia meu rosto, mas minha boca mexia sozinha. Não era um reflexo, era um eco, uma premonição. Meus lábios se moviam em silêncio e diziam palavras que eu não pensava. Na terceira vez que olhei, o reflexo piscou, mas eu não. Desci no meio da estrada, no Caomes 142 da RS 480. Vomitei na sarjeta. Senti a realidade ceder sob meus pés como uma lona molhada. Eu estava sendo seguida por mim mesma. Voltar para Porto Alegre parecia a única opção. Pessoas, prédios, barulho. Tudo que eu sempre odiei agora parecia sagrado. Mas quando tentei ligar para uma amiga, o celular simplesmente desligou. A bateria estava cheia, e mesmo conectado ao carregador não acendia mais. Entrei numa lan house perto da rodoviária. Pedi um computador por 1 hora. O atendente, um rapaz magro com olheiras profundas e voz arrastada, não disse nada, só apontou. Abri o navegador, pesquisei. Selo triangular Plas espelho Plas parto, Plas possessão. Os resultados eram vazios, só blogs antigos, páginas quebradas, fóruns de ocultismo abandonados. Mas um comentário me chamou a atenção. A terceira marca só se completa com o nome. Se o nome for dado, o canal se abre. O nascimento é interno. A carne morre, mas o selo caminha. Abaixo, a resposta de um usuário anônimo. A carne se torna o templo, e o templo precisa ser purificado. Com fogo. A tela piscou. Uma nova aba se abriu sozinha. Um vídeo. A filmagem tremia, granulada, com a qualidade de um VHS antigo. No canto, uma legenda. Barão de Cotegipe, 1987. Reconheci o lugar. A minha casa. A sala. E no centro dela, uma mulher amarrada a uma cadeira. Minha mãe. Ela gritava. Um homem sussurrava orações, molhando a cabeça dela com água, mas ela cuspia de volta. Em determinado momento, ela parou. Abriu os olhos e disse: "Ela já está vindo. Ela já é. Eu só fui o ventre." A tela ficou preta. Um som ecoou no fone. "Volta. O selo sangra." Voltei. A estrada até Barão parecia mais longa. As curvas eram as mesmas, mas tudo parecia torto, como se a geografia tivesse se reorganizado em minha ausência. As placas tinham símbolos riscados por cima. O céu não mudava de cor. Ao chegar, encontrei Yara sentada no meio da sala. Os olhos fundos, a boca aberta. Um murmúrio constante saía dela, como se repetisse algo em voz muito baixa. "Eu tentei te proteger", ela disse quando me viu. "Mas ele já entrou. Agora é você com ele." No chão, círculos de sal haviam sido quebrados. No espelho da sala havia algo escrito com o que parecia ser leite azedo. Tudo que foge volta. Mas pior. Comecei a ver coisas. Não mais só nas madrugadas. Durante o dia, os objetos se moviam. A geladeira tremia, como se algo respirasse dentro dela. As panelas assobiavam sozinhas. As cortinas da sala balançavam ao contrário, não com o vento, mas contra ele. Nas paredes do banheiro, símbolos surgiam com a umidade. Triângulos, olhos, palavras antigas. Quando tentei sair novamente, a maçaneta da porta queimou minha mão. Literalmente. Uma bolha se formou em segundos. O trinco girava sozinho. A casa não me deixava sair mais. No segundo dia após a volta, os espelhos pararam de refletir. Mas uma noite vi algo neles. Eu, grávida, sentada no chão do quarto,
sangrando pelas coxas e sorrindo. Encontrei o segundo diário da minha mãe escondido dentro do fogão, embrulhado em pano de defumação. Estava queimado nas bordas e escrito às pressas como se ela soubesse que não teria tempo de terminar. Ele tomou Raul, mas não conseguiu ficar. Eu fui a segunda, mas fiz o ritual incompleto. Lorena é a terceira. Não sei se consigo impedir. Ela tem um nome no ventre. Se falarem em voz alta, tudo recomeça. A carne é fraca, mas o selo é mais. Na última página, se ela quiser fugir, vai carregar para fora. Se quiser lutar, vai enlouquecer. Se quiser morrer, talvez seja o único parto que ele não espera. Naquela noite sonhei com minha mãe. Ela estava sentada no topo da mangueira do quintal. Sim, sentada nos galhos, como uma ave. O vestido branco manchado de sangue. Você tem que escolher, filha, ela disse. Porque ele já nasceu, mas ainda não caminhou. O que eu sou, mãe? O espelho. Ele quer sair por ti, mas precisa que tu diga o nome. Não diga. Não nunca. Nem em pensamento. Acordei com a boca costurada com fios invisíveis. Sentia a língua latejar. Ao olhar no espelho, minha boca sorria. No terceiro dia, o tempo parou. Literalmente. Os ponteiros dos relógios derreteram. Os celulares mostravam datas erradas. O sol parecia não sair do mesmo lugar. E então, vieram as batidas. Às 3h17, alguém batia na porta da despensa. 3 vezes. Sempre 3. Lorena, dizia a voz. Tá escuro aqui. Abre. Eu sou tu. Eu só quero sair. As batidas vinham toda noite. E toda noite eu chorava de medo. Mas hoje é diferente. Hoje eu vou abrir. Abri. Depois de semanas de recusa, terror e tentativa de fuga, abri a porta da despensa com as próprias mãos. Ela estava diferente. Não havia mais armário, prateleiras, latas de milho empilhadas ou sacolas velhas de mercado. No lugar disso, um corredor estreito feito de barro preto e raízes expostas descia como um esôfago. As paredes pulsavam com umidade quente. Um zumbido grave enchia o ar, como um coração batendo fora do compasso. E no fim da escuridão havia um sussurro. Não era mais só uma voz, eram muitas. A minha, a da minha mãe, a de Yara, e de outras mulheres que eu nunca conheci, mas que falavam dentro da minha cabeça como se me conhecessem desde o ventre. Desci. Cada passo afundava mais no barro. A sensação era de estar caminhando sobre carne viva. O calor aumentava. A luz sumia atrás de mim, mas o fundo parecia me chamar pelo nome com cada parede. Lorena, Lorena, Lorena. Meu nome gotejava do teto. No centro da câmara havia um espelho. Mas ele não me refletia. Refletia minha mãe, sentada em uma cadeira de rodas, com os olhos costurados por fios de cabelo humano, a boca aberta num grito mudo. Eu tentei. A imagem dizia, mas os lábios não se moviam. Eu juro por Deus que eu tentei. Tentar não basta, mãe, respondi. Você me pariu para isso, não foi? Eu te pari para impedir. O espelho se trincou. E então ele saiu de dentro dele. Não houve som. Não houve tremor. Só a matéria se desfazendo e tomando forma. Primeiro vieram as mãos. Mãos magras com dedos demais. Depois, um rosto. Ou a tentativa de um rosto. Era como se alguém tivesse tentado modelar meu rosto no escuro, sem saber onde encaixar os olhos. Um reflexo meu. Distorcido. Agora sim, ele disse. Agora temos um corpo inteiro. Eu recuei. Mas o espaço se contraiu. A entidade andava como se deslizasse. Os pés não tocavam o chão. O ar gelava a cada passo. O triângulo queimado em minha pele reacendeu em vermelho vivo. Tu fugiu. Tu lutou. Tu chorou. Agora, tu aceita. Não. Tu já disse teu nome. E isso é tudo. Eu não disse. Mas pensou. Minhas pernas cederam. E então ele mostrou. Mostrou tudo. O quarto do parto. Minha mãe amarrada à maca. Meu pai em pé.
com os olhos brancos e a boca repetindo salmos invertidos. Mostrou que fui gerada não por amor, mas por desespero. Mostrou que não houve cerimônia, nem bênção. Só um pacto, um acordo de sangue. Ela o ofereceu para selar, mas ele não foi suficiente. Eu precisei de mais. Eu precisei de ti. Não. A carne de um homem não segura um Deus que caiu. Só a carne da linhagem. Só a mulher que nasce de ventre selado pode conter o que rasteja. E então entendi. Minha vida inteira foi o ritual, os silêncios, os pesadelos, a raiva da minha mãe. Tudo foi parte do preparo. A entidade esticou a mão. Deixa eu nascer. Você já nasceu? Não, eu só atravessei. Preciso do teu nome inteiro. Preciso da tua vontade. O nome. Lembrei do diário. Lembrei das palavras da minha mãe. Se disserem em voz alta, tudo recomeça. E ali, ajoelhada na escuridão, coberta de barro e suor, com as veias vibrando, eu disse: meu nome é Lorena, mas ele termina aqui. Peguei o caderno da minha mãe que estava no chão, molhado de sangue e leite. Rasguei a última página. No verso, escrito em letras trêmulas, havia uma oração. Uma que eu nunca tinha lido. Não era um salmo, não era um encantamento de Umbanda. Era uma mistura. Que meu nome seja quebrado, que o selo se desfaça no silêncio, que o que rasteja volte para a terra e que a carne nunca se lembre do espírito. O espelho explodiu. A coisa gritou. O som rasgou o ar como faca em pulmão. A despensa estremeceu. O teto começou a ruir. Corri escada acima enquanto o chão desabava atrás de mim. As paredes sangravam. As janelas batiam sozinhas. A casa gritava como um animal ferido. Cheguei à sala. Yara estava lá, em pé como se me esperasse. Tu viu? Eu vi. E agora? Agora ele não tem nome. A porta da frente abriu sozinha. Pela primeira vez desde que tudo começou. Do lado de fora, silêncio. A rua estava vazia. Os carros cobertos de poeira. As casas trancadas. O mundo parecia não ter percebido o que nasceu ali. Mas eu sabia. E a casa também. Atrás de mim, ela parou de respirar. Na parede da sala, uma última frase apareceu, escrita em letras de fogo. Sem nome, ele dorme, mas nunca por completo. Na semana seguinte, coloquei a casa à venda. Ninguém apareceu. Corretor nenhum retornava. Fui embora. Levei apenas uma mala e um diário em branco. Mas toda noite, às 3h17, acordo. E minha boca se move, sozinha, repetindo sílabas que eu não entendo, ou entendo demais. E no espelho do banheiro, eu ainda sorrio, mas não sou mais só eu. Faz 43 dias que deixei a casa. Acordo todos os dias exatamente às 3h17 da madrugada. Não importa o fuso, não importa o país. Já testei. Me mudei para Florianópolis, depois para Buenos Aires. Nada muda. 3h17. Sempre. No início achei que era o trauma. Um reflexo do que vivi naquela casa. Mas o corpo não mente. E o que sinto todas as noites não é lembrança. É presença. Ele não ficou preso. Ele veio comigo. A voz começou como um eco, quase imperceptível. Como quem ouve uma conversa ao longe, sem entender. Um cochicho na nuca. Depois passou a falar claramente. Lorena. Às vezes ele me chama como um pai chama a filha. Outras vezes como um homem chama a mulher. Mas sempre como quem já me possui. Eu tentei ignorar. Voltar à vida. Consegui um emprego simples, limpando quartos em um hotel antigo no centro de Porto Alegre. Evitava espelhos, mas eles me achavam. Reflexos no vidro do ônibus, na tela preta do celular, nas vitrines das lojas. E em todos eles, meu reflexo agia com atraso. Sempre um segundo depois de mim. Como se esperasse, como se ouvisse outra coisa. E um dia, ele sorriu. Não o sorriso de boca, o sorriso de dentro. Um prazer mudo, maligno, como o de quem finalmente entendeu o jogo. Yara não sobreviveu.
Ela ficou por mais uma semana depois da minha fuga. Tentou vigiar a casa, segundo o que me escreveu. Disse que Zé do Canto Escuro havia desaparecido e que algo reabriu por baixo. O corpo dela foi encontrado no banheiro, afogada na própria banheira. A água estava seca. Nenhum líquido, mas o corpo boiava, como se ainda houvesse algo ali. A polícia chamou de suicídio. Mas eu sei. Ela foi substituída. Tento viver. Tento andar entre as pessoas. Tento esquecer. Mas o mundo ao meu redor parece deformado, como se o tempo estivesse doente. A mesma música toca em todos os lugares onde entro. A mesma canção infantil, em versões diferentes. Samba, forró, instrumental. Mas a letra nunca muda. Dorme, dorme, nenê, que a cuca vem pegar. E sempre na última estrofe alguém interrompe. Sempre no pegar. Recebi um envelope pelo correio sem remetente. Dentro, uma única página. Era do diário da minha mãe. Ela aceitou, mas não pronunciou. Então ele ainda sangra por dentro. No verso, havia uma instrução. Se você quiser acabar, precisa recomeçar. O nome é o ponto. Voltei para Barão de Cotegipe no fim de julho. A cidade estava ainda mais deserta do que antes, como se ela tivesse cansado de tentar resistir. A casa estava lá, intacta, mas diferente. A madeira parecia mais escura, o telhado mais inclinado, as janelas cobertas com um pano por dentro. Não tinha tranca. A porta abriu sozinha. Lá dentro, o cheiro era outro. Não mais de lavanda e madeira velha. Agora era cheiro de sangue estagnado. E terra. Muita terra. A despensa não estava mais lá. No lugar dela, um buraco, escancarado, como uma boca aberta. Desci. Não lembro de ter decidido. Minhas pernas foram, como se eu soubesse o caminho, como se o chão me puxasse. No fundo, o mesmo espelho. Mas agora ele refletia uma sala de parto. Médicos em volta de uma maca. Alguém gritando. Eu. Estava dando à luz. Mas não a um bebê. A mim mesma. Um ciclo. Um erro. Um ritual. Minha mãe estava lá, jovem, sorrindo, segurando o cordão umbilical como se fosse um laço. Você pode quebrar, disse ela, mas precisa aceitar o sangue. O chão se abriu. Eu caí. Não fisicamente, espiritualmente. Afundei num poço de imagens, gritos, memórias que não eram minhas. Mulheres parindo em casas de barro. Parteiras enterrando livros em quintais. O mesmo símbolo triangular desenhado com cinzas na testa de recém-nascidos. E então, silêncio. Quando acordei, estava na sala da casa, sentada, com um caderno no colo. Um novo. Capa preta. Nome na frente. Lorena Alves. Parteira. Vigia. Tudo ficou claro. A cada geração, uma mulher era marcada. Cada mulher que tentava impedir, acabava nutrindo. Cada uma que aceitava, virava selo. Eu era a terceira, mas também a última. Eu podia recomeçar, ou encerrar. Mas para encerrar, eu precisava falar o nome. Subi no sótão. Lá estava o berço. Dessa vez, vazio. Mas as cobertas ainda se moviam, como se alguém tivesse acabado de sair. No chão, uma palavra. Fala. Passei 3 dias na casa, sem comer, sem dormir. O mundo de fora já não importava. Só o que existia ali, o nome, preso na garganta, gritando nas veias. Na última noite decidi. Acendi 7 velas, uma em cada canto da sala. Li em voz alta as anotações da minha mãe. Queimei o caderno, sentei no chão, respirei fundo e sussurrei. Iacuma. A casa tremeu, o espelho explodiu, o chão gritou, o teto se desfez em cinzas e de dentro do buraco, algo riu. Não lembro de sair. Acordei num hospital em Passo Fundo, desnutrida, desidratada, mas viva. Os médicos disseram que fui encontrada caminhando no acostamento da BR, nua, coberta de terra. Disseram que murmurava a mesma coisa. Não tem mais nome. Não tem mais nome. Faz uma semana. Hoje me olharam estranho no hospital. Dizem que às 3h17 todos os relógios pararam.
Dizem que uma enfermeira abortou espontaneamente no turno da madrugada. Dizem que ouviram um bebê rindo, mas a ala de maternidade está fechada há meses. Recebi alta. Voltei para Porto Alegre, mas levei algo comigo. A casa não existe mais. Foi consumida por um incêndio. Nenhum vestígio sobrou, mas a marca ainda está na minha pele. O triângulo. E a cada madrugada, eu acordo, sento na beira da cama, e antes mesmo de abrir a boca, ele já está falando por mim.